Olá, boa tarde, bem-vindos aqui à oficina 3, que é a redação, à terceira oficina, os fundamentos do domínio das linguagens como instrumento de comunicação. Hoje estamos na nossa casa, porque também tudo o que eu faço é essencialmente comunicação e, portanto, de alguma forma, é um bocadinho estar aqui na própria casa, porque vamos falar disso mesmo, não é? Vamos falar de comunicação, vamos falar de técnicas de comunicação e vamos essencialmente falar de programação neurolinguística da própria comunicação, ou seja, como é que a podemos tornar mais eficaz, mais efetiva naquilo que pode ser a sua otimização. Se pensarmos, quase tudo o que fazemos é comunicar, não é? Também podíamos dizer que tudo é trabalhar o corpo, tudo é recursos, mas eu diria que estamos num mídia, não é? Portanto, o YouTube, o próprio site das 12 oficinas, tudo isto são mídia. E, portanto, a redação é a base, não é? Saber escrever, saber comunicar, saber chegar ao nosso público e transmitir a mensagem que queremos transmitir. Esta oficina é uma oficina absolutamente essencial, básica e tem sido muito pouco considerada, ou melhor, está tão disseminada a forma como hoje em dia é concebida a noção dos média e da comunicação, que já tem tanta carga que lhe é colocada que verdadeiramente às vezes fica difícil perceber do que é que se trata. Mas trata-se essencialmente de entender aqui esta dissociação entre o que dizemos e o que queremos dizer através da contextualização daquilo que estamos a tentar transmitir. Quase tudo é contextualização. E por isso, falando da contextualização das 12 oficinas, as 12 oficinas são um projeto em que pegamos nas energias do zodíaco e tentamos aqui perceber como é que as podemos trabalhar a nível, primeiro, da nossa identificação, não é? Vermos o que é que isto nos diz na nossa vida. Todos temos as 12 áreas na nossa vida, todos nós comunicamos diariamente, já que mais não seja com a nossa família, com quem nos está próximo, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os chefes, com as empresas, com os vizinhos, com quem nos está próximo ou com quem nos está longe, também com a pessoa de quem gostamos, se calhar também em termos organizacionais dentro de uma organização da qual fazemos parte. Portanto, comunicar tem a ver com isso, tem a ver também com o elementar, tem a ver, neste caso, com pelo menos 3 oficinas, esta, a da redação, a da parceria ou firma, e também com a do Grêmio, não é? Ou seja, tudo isso tem a ver com o elemento de comunicação. Mas, mais concretamente, aqui tratamos de Mercúrio, tratamos de energia de Gêmeos e também de Castor e Pollux, e portanto dessa dualidade que no fundo nós temos na comunicação, tal dissociação, ou seja, nós na comunicação é importante sabermos as nossas necessidades não atendidas e como é que as transmitimos, ou seja, por um lado as necessidades não atendidas, por outro lado a forma como as transmitimos, e neste contexto saber romper essas barreiras, ou seja, saber chegar ao outro, independentemente de o outro nos ir satisfazer ou não essas necessidades não atendidas. Em regra nós comunicamos para obter alguma coisa, mas na verdade nós comunicamos para fazer sentido a nós mesmos, porque só nós é que podemos satisfazer as nossas próprias necessidades. Então, há um processo interno e um processo externo. Tudo isto é a dualidade da comunicação, ok? Agora, os fundamentos do domínio da linguagem, passando aqui à frente no nosso PowerPoint, exatamente. Portanto, temos aqui esta terceira oficina, que é a redação, o conceito da oficina. Tal como todas as outras oficinas, esta também é uma oficina devotada a um aspecto específico da nossa atividade humana, rege a comunicação em geral, já falei das várias áreas, mais concretamente a redação tem a ver com o jornalismo, tem a ver obviamente com a comunicação de uma mensagem a um público-alvo. Depois, ela é mental, tem a ver essencialmente com a organização da mente, e portanto temos que conhecer a mente para poder perceber como é que formulamos aquilo que é a correta comunicação, quais são os valores da redação. Também há valores, desde logo a verdade, não é? Como um valor fundamental, a tal capacidade de dissociação e a responsabilidade da comunicação, a responsabilidade de quem comunica, não é? De ser verdadeiro, de ser assertivo, mas também de ser fiel às suas necessidades não atendidas, como eu dizia há pouco. Já agora, há um livro muito importante que é de Marshall Rosenberg,
e que tem a ver com a comunicação não violenta, que eu acho que é absolutamente essencial para percebermos esta oficina, ok? Depois temos aqui o desafio, que tem a ver exatamente com essa capacidade de, através da dissociação e da contextualização, chegarmos aos nossos objetivos, e depois as técnicas de desenvolvimento da comunicação, ou seja, o comunicador de excelência, que é mais uma vez um programa de coaching intensivo, que será obviamente alvo de um curso online, mas também obviamente de lições e de aulas, que depois obviamente também permitirão a difusão de uma série de conteúdos nos canais próprios que eu tenho de YouTube e de canal das 12 oficinas. Tenho aqui um poema de Ricardo Reis. Como sabemos, Fernando Pessoa tinha vários heterónimos, um deles era Ricardo Reis, e ele em Odes fala um bocadinho aqui de ter mais almas que uma, não é? Sermos inúmeros, de consoante o sítio onde estamos e o contexto onde estamos, nós acabamos por formar a nossa própria realidade. Todos nós temos linguagens, há linguagens dentro de linguagens. Falar aqui das oficinas é também falar de 12 linguagens diferentes, e esta é a linguagem das linguagens, é a linguagem desta oficina em particular, que é a redação. E, portanto, cada vez que nós estamos a comunicar, comunicamos sobre um conjunto de valores e princípios que são a nossa própria essência. E quem tem esta energia de Gêmeos e de Mercúrio e que vive a comunicação e que tem isso dentro de si, e depois isto é obviamente também para mim pessoal de algum modo, mas sem dúvida alguma que é uma energia que tem muito a ver com almas que estão dentro de nós e que nos habitam, que são mentais, que estão a um nível mental, mas que depois se traduzem também de uma forma física, comunicativa, imediata, visível. E portanto é um bocadinho isto, nós termos muitas almas, termos muitas, consoante os contextos, personas e personalidades, e falarmos constantemente nós connosco mesmos e recriarmos e revivermos de um ponto de vista sobretudo mental. E tudo isto gera impulsos, não é? Os tais impulsos cruzados do que sinto, do que não sinto, disputam o que sou. E, portanto, é esta quase vivência esquizofrénica que de alguma forma também é o espírito de quem escreve. Porque nós não somos nós, somos aquilo que estamos a escrever no momento em que estamos a escrever. Temos que nos conectar com aquilo que estamos a fazer. E mais, diria eu, que o ator, o comunicador, o escritor, acaba por viver isto, não é? Esta desmultiplicação em áreas e em vivências. E isto é muito um espírito próprio desta oficina e desta energia interna. De facto, temos aqui a consciência da palavra e da importância da palavra, porque a palavra abre-nos portas, leva-nos para contextos, faz-nos viver determinadas emoções e verdades. 12 áreas da vida, 12 energias que temos que trabalhar. Esta é uma energia, uma área que tem a ver com a comunicação, tem a ver com a forma como nos exprimimos, como chegamos aos outros através de uma comunicação não violenta, mas assertiva, em que falamos das nossas necessidades não atendidas, e independentemente de sermos nós ou os outros a satisfazê-las, é necessário trabalhá-las, não é? A partir daí que nós conseguimos chegar àquilo que é a essência da comunicação, chegar ao outro, transmitir essa necessidade e de alguma forma tocar o outro e ser tocado. Portanto, é um pouco isto que está aqui. Apesar de estar no plano mental, é sem dúvida alguma algo que se realiza depois através da palavra, que é a materialização do plano mental. Portanto, é este metamodelo das 12 oficinas e dos 12 webinars sucessivos. A terceira oficina corresponde a Castor e Pollux, portanto, e aqui falamos de um meio-deus, não é? Porque falamos de dois irmãos, um humano e outro que era semideus, e como um recusar a imortalidade em detrimento do irmão, ou seja, talvez o aspecto mais importante da comunicação é a capacidade que temos de ficar uns com os outros, de sermos amigos verdadeiros, de estarmos com o outro, e sem dúvida alguma isso é mental, porque é algo que vem da mente, mas é também profundamente emocional e é profundamente físico e é profundamente espiritual. Mas a trabalhar a mente, escutá-la, não é? Através de um processo ativo, como se fosse uma redação de precisão e minúcia, e esculpir através disso as nossas metas. E aqui é essencialmente a comunicação e a exploração da virtualidade do trabalho na sua eficiência, na forma como se comunica corretamente. E essa é a armadura, não é? A nossa mente, através da lógica que nós estabelecemos naquilo que escrevemos e na forma como chegamos àquilo que queremos pedir e àquilo que queremos de alguma forma realizar. E é muito este o conceito da consciência da palavra.
Temos aqui então os jornais, aqui uma fotografia da entrada da Guardian, conhecer a mente. Conhecer a mente, escutar ativamente a mente, perceber onde se encontram as fraquezas, as forças, os desafios, as oportunidades. Portanto, fazer exercícios de autossugestão, mais uma vez, também, através de exercícios de mentalização repetidos, ao acordar, ao deitar, reprogramar a mensagem interna, não é? Sermos capazes de perceber quando vivemos nesta necessidade de comunicar de forma correta, também é importante nós termos essa mentalização que o conseguimos fazer e sentirmos bem a comunicar, a usar o lado mental e ao mesmo tempo a pô-lo em prática. Tem uma dimensão mental, mas tem também uma dimensão física, tem uma dimensão espiritual, tem sobretudo uma dimensão emocional, porque pensar que o mental não se relaciona diretamente com o emocional é um erro comum. Sem mental não há como sentir a emoção. A emoção que estamos a sentir, ela também é depois transformada a nível da nossa mente e potenciada. Qualquer média é um meio de potenciação do que quer que seja. E eu diria que quem está na mente está, sem dúvida alguma, quando não a consegue controlar ou quando deixa que a mesma tome conta e se torne demasiado racional, consegue sentir de uma forma muito mais violenta. Não é por acaso, para quem gosta de tarot, que as cartas que se relacionam com a mente, que são as espadas, são sem dúvida as mais dolorosas dos quatro naipes, porque quando nós vamos para a mente, é a dor, é a expressão da dor que vem sobretudo ao de cima, porque tem a ver com isso. O que nós temos que fazer é o controle da dor, de alguma forma, a todos os níveis de PNL, Programação Neurolinguística, e o mental é aquilo que nos permite fazer uma dissociação, contextualização, mas ao mesmo tempo que nos pode deixar completamente fragilizados perante a dor. E, portanto, saber trabalhar com a mente, reprogramar a linguagem interna da mente, aquilo que nós dizemos permanentemente a nós mesmos, é a base do sucesso ou insucesso. Nós temos o tempo inteiro a falar connosco. A primeira pessoa com quem falamos concretamente e constantemente é connosco, antes de falarmos, seja com quem for. Portanto, trabalhar a redação é trabalhar a nossa redação interna em primeiro lugar. É perceber como é que comunicamos connosco mesmo para depois irmos comunicar com os outros. Se isto pode nos modificar, claro que sim. A mente é talvez o instrumento maior de modificação, não é por acaso que se chama programação neurolinguística, neural, mental. Portanto, não há dúvida nenhuma que é a base, ou uma das bases essenciais daquilo que é a transformação a qualquer nível, seja do corpo, dos recursos, da própria comunicação, da forma como comunicamos. Isso tem a ver também até a forma como nos vestimos, a forma como sentimos e nos relacionamos com os nossos sentimentos, a forma como depois vamos também para as oficinas relacionais e para as oficinas superiores ou sociais. Ou seja, estejamos em que contexto estivermos, e hoje estamos aqui nas oficinas básicas, essencialmente, falamos do corpo, falamos dos recursos, falamos agora da comunicação, falaremos das emoções, mas independentemente disso, podíamos estar aqui a falar também do palco, não é? A forma como projetamos a energia do corpo para fora, a forma como projetamos a energia dos nossos recursos para fora, e aí estamos a falar do serviço aos outros, a forma como construímos a comunicação com o nosso parceiro, mas também com o nosso sócio numa empresa, não é? Na firma, ou efetivamente a forma como comunicamos os sentimentos com o outro, não é? A forma como sentimos em conjunto, e aí estamos a um nível mais do consultório sexual, digamos assim. Ou então um nível já coletivo, não é? A forma como concebemos uma universidade, um parlamento, um grêmio ou um templo. Tudo isso tem dentro de si necessariamente uma forma de comunicar específica de cada uma dessas áreas. É por isso importante fazer uma modelagem ao reconhecimento de características em estratégias de excelência que devem ser copiadas, e aqui inclusivamente falei de Marshall Rosenberg, que fala da comunicação não violenta, e de alguma forma aí está uma estratégia de comunicação, a comunicação não violenta, a assentar numa definição clara daquilo que são as nossas próprias formas de conceber os pedidos internos que temos, não é? As necessidades não atendidas, no fundo é disso que se trata, e de sermos capazes de as comunicar e de saber aceitar a incapacidade dos outros para resolver os nossos próprios problemas, que nos desperta depois, em última análise, a nossa própria capacidade de resolver problemas.
Portanto, esta modelagem, reconhecimento de características em estratégias de excelência, acolhimento de dificuldades, diálogo não violento interno, divisão por etapas, pequenos passos, autocuidado, gratidão, criação do panorama social da comunicação. Conhecer a mente, portanto, um novo tipo de atitude baseada numa consciência e clareza da mensagem. 21 dias de repetição de padrões de autossugestão para um novo modelo de mundo, não é? A nossa própria formatação da mente, procurar a notícia, trabalhar para a notícia, divulgar a verdade, procurar deixar que a mensagem atinja o mundo todo e permitir que isto seja realmente positivo, e aqui temos, lá está aquilo que é a preocupação de um jornalista, de difundir ao máximo tudo o que são aquilo que é a forma de pensar e de estar de cada uma e de qualquer pessoa, ou seja, não ver isto apenas vocacionados para aquilo que é a mensagem da A, B, C, ou do partido A, B, C ou D, mas ver isto de uma perspectiva das minorias, daqueles que não são ouvidos, daqueles que têm uma necessidade maior de serem expostos ao mundo e de trazerem as suas ideias, porque isso enriquece o processo cultural, enriquece o processo de comunicação. Depois autocontrole para tornar consciente o desenvolvimento da agilidade mental, e tudo isto tem a ver com conhecer esta oficina que é a mente, e através disso conhecermos a nós próprios, também perceber quais são os nossos valores. Portanto, uma escuta ativa permanente através da focagem, desfocagem, refocagem da realidade. Aqui temos efetivamente uma série que realmente marcou muito, digamos, portanto, dos mídias americanos, e portanto temos aqui um bocadinho desta série americana que fala sobretudo do jornalismo, e portanto o Office, que realmente esta passagem é muito interessante, fala precisamente de nós sermos críticos naquilo que é uma qualquer ideia. Neste caso, isto tinha a ver com porque é que os Estados Unidos eram a nação mais importante do mundo, e ele vem dizer não é. A capacidade de podermos dizer não ou contrariarmos aquilo que é um argumento e de desmontarmos aquilo que é qualquer argumento da parte contrária através da tal focagem, desfocagem, refocagem e de uma alteração de contextualização. É muito interessante. Can you say why America is the greatest country in the world? Diversity and opportunity. Lewis, freedom and freedom. So let's keep it that way. Well, why is it not the greatest country in the world, Professor? That's my answer. You're saying yes. Let's talk about Sharon. The NEA is a loser. Yeah, it accounts for a penny out of her paycheck, but he gets to hit you with it anytime he wants. It doesn't cost money. It costs votes. It costs airtime, column inches. You know why people don't like liberals? Because they lose. If liberals are so fucking smart, how come they lose so goddamn always? Hey. And with a straight face, you're going to tell students that America is so star-spangled awesome that we're the only ones in the world who have freedom? Canada has freedom. Japan has freedom. The UK, France, Italy, Germany. E, portanto, basicamente ali um bocadinho essa questão. The Office é, aliás, uma série muito interessante, trata precisamente dos valores e também um bocadinho do que é uma redação, neste caso de jornal e de locução, e também de um canal televisivo, e é muito interessante realmente como série para absorver um bocadinho o que é o espírito de uma redação. Quais são os valores da redação? Verdade, aprofundamento, pontos de vista, responsabilidade comunicacional e jornalística. Aqui a questão da verdade é a base fundamental, quer dizer, tentar ir, e é essa também a base da comunicação não violenta, não é? Ou seja, as necessidades não atendidas, tal e qual como elas são, no fundo corresponde ao conceito de verdade. Depois o aprofundamento, a capacidade que temos de fazer a tal dissociação, ir mais a fundo daquilo que está efetivamente ali, e depois chegamos à questão de pontos de vista, não é? Ou seja, não há verdades absolutas, acabamos por ter um conjunto de argumentos de um lado, um conjunto de argumentos do outro, a contraposição dos argumentos, e depois a responsabilidade comunicacional e jornalística, que é não fazer hipocrisia funcional, não querer passar uma tentação de quem está num canal de comunicação a fazer com que venha uma determinada ideia disto ou daquilo. Por isso é que mesmo naquele pequeno vídeo do The Office que vimos ainda há pouco, nós temos ali alguém que diz é o melhor país no mundo, não é por esta razão, é por aquela razão, não é por estas e estas razões, ou seja, mas há ali uma preocupação da parte daquele jornalista em trazer dados, factos. E é muito isso que destaca esta questão da verdade, não é? Basear-nos em factos. Mas quando começamos a seriar factos, começamos a ver que há um conjunto de factos de um lado e um conjunto de factos do outro.
E é isto que proporciona os tais pontos de vista. Mas depois temos que fazer uma medição, uma pesagem. E é aqui que entra na tal relação de equilíbrio, não é? Em que fazemos a dissociação, que entra a tal responsabilidade comunicacional, de não perverter os factos, de não corromper os factos. E este é um aspecto absolutamente essencial, esta responsabilidade comunicacional ou jornalística, que são valores da redação. Portanto, a verdade, procurar sempre dentro de si definir quais são os pedidos a partir das reais necessidades, apurar os factos, desenvolver a agilidade mental permite antecipar e adaptar a resposta a partir da escuta ativa, pontos de vista, capacidade de perceber dissociação na comunicação, cá está, um conjunto das ferramentas da contextualização e da ressignificação. Este é um aspecto importante, a ressignificação é também um instrumento da oficina 4, que é o infantário, que tem que ver com as emoções, mas que também se usa aqui a nível da comunicação, não é? E, portanto, para chegar a pedidos a partir das necessidades não atendidas e, portanto, trabalhar com a contextualização e ressignificação é algo muito importante. Responsabilidade comunicacional ou jornalística, controlar a reação da nossa própria mente para não contaminar, obviamente, o respeito que temos que ter para com o outro e compreender os seus pedidos e suas necessidades de atender ou não, não é? E de proceder nos limites da ética. E proceder nos limites da ética é isto, é não sobrepor a nossa própria natureza interna. Daí eu gosto muito desta imagem que eu tenho aqui, que eu fui buscar aos Cavaleiros do Zodíaco, em que realmente o cavaleiro portanto, de ouro dos Gêmeos está a tirar, entre aspas, para mostrar que o que está por baixo da cara tem que ser igual ao que está em ouro pela frente, ou seja, nós temos que ser nós. Mas também quando fazemos isso estamos a expor a nossa total imagem, aquilo que nós somos, e estamos a expor totalmente. E é isto que é os mídias, não é? De certa maneira. Mas para isso há que confrontar-nos constantemente com esta realidade, não é? De alguma forma sermos totalmente manipulados por alguém, já que nós somos o meio, não é? Mas ao mesmo tempo não nos corrompermos ao ponto de sabermos que estamos verdadeiramente a representar um papel, porque não é essa a ideia é sermos autênticos, é procurar de facto termos limites éticos que nos travem de sermos instrumentalizados, embora isto seja quase impossível, não é? Porque, como é evidente, nós muitas vezes acedemos àquilo que nos é dado, mas não acedemos à totalidade, é quase impossível, por mais que as fontes que tenhamos sejam fidedignas, e até esse aspecto é um aspecto complicado, mas isso é o dever moral do jornalista, confirmar a fidedignidade das fontes, manter essa perspectiva de verdade, aprofundamento, pontos de vista e de responsabilidade comunicacional e jornalística. É a base, mas é difícil. É, como eu disse, tal e qual como na oficina do ginásio pode haver a tendência para a fanfarronice, a pessoa sentir-se superior, que não tem que ser, é exatamente o contrário, tem que ser totalmente uma evolução de si consigo, de melhoria do corpo. Nos recursos a mesma coisa, não estar agarrado aos mesmos, saber soltá-los, saber investir, saber perder, também é um aspecto importante. E aqui saber manter a verdade dos factos, também não é fácil e que muitas vezes não depende só de nós, e daí ser um exercício interno e externo, de avaliação do que vem de fora, mas avaliação também do nosso próprio canal interno e do nosso trabalho a nível de contextualização e ressignificação. Encontrar os fundamentos, código do comunicador, verdade, aprofundamento, dissociação e ética. É a capacidade de pensar de forma adaptativa, não deixar de contextualizar, adequar o ritmo do pensamento ao desafio e desenvolver este ar interno, não é? Flexibilizando permanentemente os obstáculos internos e externos, com inteligência e movimento, desenvolvendo intuição automática da mente para sobrevivência a ameaças externas e internas através de uma cada vez maior consciência da responsabilidade comunicacional e desenvolvendo um critério de escolha e adaptação do pensamento ao resultado final pretendido, ou seja, esta capacidade adaptativa permanente, mas com um foco claro, ético, ok? Esse é o aspecto fundamental dos valores aqui da redação. Valores da redação, encontrar os fundamentos, portanto, o código do comunicador, verdade, aprofundamento e associação, saber manter o respeito, tirar aqui um bocadinho o que temos aqui, saber manter o respeito sempre, perceber necessidades não atendidas, escuta ativa, posicionar-se pelo journaling. Journaling é uma técnica muito interessante, que tem a ver com a capacidade de nós escrevermos as nossas próprias emoções e ver a coisa do ponto de vista das emoções, não é? Que é um aspecto importante também aqui para o jornalismo. Deixar, portanto, a sua história, não é? Para ir para a história do outro, blindar-se e admitir erros, saber que não existem verdades absolutas, que existem motivos emocionais, que a verdade tem sempre, a verdade absoluta não existe, portanto o que há um ponto de vista, mas que há que saber distinguir facto de fabulação, não é?
assertividade e imaginação, ter controle das emoções para poder ressignificar e dissociar sem violência, sem cair no domínio da violência, ok? Um bocadinho isto que temos que ter. Já agora ver aqui esta parte que é muito interessante. Hey, Joe, Yes, ma'am. look in the April. Did you get the sound go out of it? Did I hear the sound go out after what? Yeah. What was the rest of the message? What? I'm not just saying this because I'm hard. Say what? What was the rest of the message? What was the rest of the message? 10 seconds. 10 seconds. Muitas vezes a capacidade que temos que ter de adaptação e essencialmente de ir atrás daquilo que é o momento. É muito o que este pequeno clipe no fundo quer dizer, ou seja, no fundo não havia mensagem, não é? No fundo o que havia era improviso, mas que muitas vezes tem que acontecer a capacidade de adaptar ao momento. E isto é muito interessante também enquanto princípio fundamental da capacidade adaptativa que temos que ter na comunicação. Mas eu mais uma vez digo, esta série do Office é tremendamente interessante até de um ponto de vista de perceber a evolução daquilo que aconteceu aos mídias nos Estados Unidos, e acho que é importante nós percebermos aquilo que foi o domínio dos mídias pela influência da economia e das grandes empresas e dos grandes interesses económicos e do lobby, não é? Fala-se hoje tanto do lobby, dos lobbies e do lobbying. Bom, é verdade que isso está regulado a muitos níveis, Estados Unidos, União Europeia, aqui em Portugal nem por isso, mas de facto isto é uma questão jurídica, se calhar mais do domínio da universidade e do direito dos órgãos de justiça e dos tribunais, mas não deixa de ser interessante ver como essa falta de proteção àquilo que é o trabalho da redação muitas vezes causa esse embaraço. Mas essencialmente o que este clipe queria focar é a capacidade de improviso. Por vezes é necessário improvisar. E nós somos mídia, muitas vezes não temos que ligar racionalmente. Isto é um aspecto de, quando eu digo que a redação tem muito a ver com o trabalho racional, muitas vezes também tem que ver com uma quase intuição. Ou seja, é racional, mas é automático, e reage ao momento, e é o que isto procura de alguma forma explicitar. E por isso eu pus aqui nesta parte de perceber as necessidades não atendidas e de ter a tal escuta ativa. Aqui foi claramente a escuta ativa, quer da parte dela, quer da parte dele, mas é interessante perceber como é que eles dão a volta. Qualquer das maneiras, continuando aqui o nosso périplo pelos slides, a conhecer o desafio, não é? Perceber a complexidade da forma da comunicação com os outros seres humanos, autoconhecimento, não é? Conhecimento do desafio e do outro, conhecimento do canal linguístico, conhecimento das condições do ruído à volta, daquilo que perturba o canal comunicacional, as condições do espaço mediático, cá está, aquilo que eu estava a referir há pouco, princípios de informação e contra-informação, hoje em dia absolutamente basilares, estamos numa sociedade minada pelas redes sociais. O que significa, quando eu falo de minada pelas redes sociais, há aspectos extremamente positivos nas redes sociais, mas também há aspectos de falta de rigor, enfim, de imediação, muitas vezes impede a confrontação de fontes, a confirmação daquilo que está a ser dito, etc. E, portanto, nem sempre quem comunica de forma, cá está, com responsabilidade jornalística e comunicacional. Intuição, agilidade para se adaptar, acabei de falar disso há pouco, corporização de processos da mente para a excelência e vitória sobre si mesmo. Escuta ativa no conhecimento de si, mesmo através de um modelo de transformação corporal, o aspecto corporal e mental estão intimamente relacionados. Domínio da lei dos 5 princípios Sun Tzu, mas do ponto de vista da comunicação, não é? Poder definir o momento para lançar o seu ataque, a sua comunicação assertiva, desenvolvimento de inteligência corporal e mental a partir de conhecimentos das emoções, em direção ao pensamento, não é? Dirigir o pensamento, mudança de mentalidade e modelo de mundo para soltar esta capacidade de transformação mental, crescimento através da adaptação constante, neste caso da comunicação da mente, não é? Depois do Washington Post, o CDT, o Programa Comunicador de Topo, um bocadinho disto também que vos quero falar.
e as técnicas do desenvolvimento da comunicação, não é? Portanto, temos aqui efetivamente um conjunto de princípios. Eu falei-vos de Marshall Rosenberg, só tirar aqui um bocadinho, aqui para se poder ver melhor. Ali aquilo é o edifício do Diário de Notícias também, e, portanto, técnicas de desenvolvimento da comunicação. Portanto, método da escrita assertiva, comunicação não agressiva, o rapport, não é? A capacidade que temos de entrar em rapport com os outros, de conduzir os outros e de que os outros nos conduzam de alguma forma e captar o lado emocional para depois poder comunicar. Capacidade da girafa face ao chacal, poder atacante do chacal. Isto é retirado diretamente de Marshall Rosenberg, ou seja, a capacidade de ir para as emoções para as emoções positivas, para as emoções que vêm do coração, que vêm daquilo que são as nossas intenções mais profundas, face àquilo que vem da perda de controle, não é? Que é o poder atacante chacal. Isto é importante, não é? O aspecto emocional para a comunicação. Diferenciar as observações dos julgamentos, isto é tremendamente importante. Hoje em dia confunde-se, hoje e sempre confunde-se muito aquilo que é, e agora aumentei aqui a minha janela, mas muitas vezes confunde-se, vou pôr aqui, muitas vezes confunde-se aquilo que é efetivamente observação com julgamento, não é? Ou seja, aquilo que se está a observar, que é o que é importante, com aquilo que é já a minha própria visão sobre a coisa. E quando há bocado falávamos da responsabilidade comunicacional ou jornalística, que é manter a ética, quando nós estamos a ir para o julgamento, estamos a perder um bocadinho a ética neste contexto da comunicação, não é? Porque não é suposto fazermos julgamentos, é suposto deixarmos a terceiros que façam julgamentos sobre as coisas que estão a acontecer. Reconhecer as emoções, enfatizar as emoções e necessidades, fazer pedido daquilo que satisfaz as nossas necessidades, utilização da visualização através ou por conta de novos sentidos, os pedidos de clarificação, conexão, estratégia mútua, não é? Isto é muito importante na comunicação, nem tudo, muitas vezes aquilo que pretendemos é uma maior clarificação, outras vezes é estabelecer a conexão. Quando estamos a fazer um discurso, buscamos muita conexão, não é? Para depois gerar estratégia mútua e depois então trazer a clarificação, e cá está mais uma vez cuidado com a dissociação ao serviço de manipulação, nomeadamente hipocrisia funcional, outro tipo de estratégias que não são éticas. Concretização de uma linguagem não agressiva, cá está a ir à base daquilo que é o pedido. Consciência de interpretação na avaliação de situação observada e sentida, transformar julgamentos em observações, transformar frases negativas, isto é um aspecto absolutamente essencial, em frases que sejam positivas e empoderadoras, muitas vezes salva a comunicação, a manutenção da comunicação, para depois poder entregar aquilo que é o nosso valor, que é o conjunto dos factos que apuramos de acordo com uma investigação que fizemos. Pedidos como finalidade de comunicação, ou seja, é a transmutação de um pedido, concretização de um pedido, aquilo que realmente interessa, não é? Para efeitos de comunicação. Resposta à clarificação, à conexão, à estratégia mútua, como é que se responde. Exigência, aqui já do ponto de vista do receptor, porque trabalhamos as duas coisas, a exigência de clarificação. Quando estamos numa entrevista temos que ser simultaneamente emissores e receptores para fazer nova emissão, e portanto acaba por ser um diálogo, porque muitas vezes nós pensamos numa peça jornalística como um discurso, ou como apenas do ponto de vista daquilo que é um texto, mas muitas vezes esquecemos que também temos que trabalhar aquilo que é uma entrevista, por exemplo. E quando estamos numa entrevista, há uma interação, e portanto há uma troca. E isto também, também são técnicas em que aí já entra esta capacidade de clarificação da comunicação. E é isto que torna absolutamente essencial o domínio destas técnicas. Aliás, isto serve para a mediação de conflitos, para uma série de outras áreas, que não só a comunicação social, ok? Serve para, inclusivamente, para uma série de profissionais, até da área da terapia, que podem vir aqui beber estas técnicas da comunicação e da oficina 3, ok? Portanto, depois, exigência de conexão, procurar compreender o outro através do comportamento real, exigência da ação, estratégia mútua, estabelecer novos focos de repartição de informação e depois, visualização através de linguagem complexa, ou seja, quando nós temos algo complexo,
devemos fazer recurso àquilo que é a projeção de ideias através de imagens, visualização, apelo ao elemento visual na criação de linguagem não agressiva. Isto é um aspecto importante, não é? Aqui já estamos muito num elemento mais do emocional. Integração de sistemas de representação, pronto, tem a ver com o VACOG, e isto é claramente programação neurolinguística, conhecer, ao fim e ao cabo, os tipos diferentes de pessoas e a forma como fazem os seus sistemas de representação. Técnica Swish, que é uma técnica de programação neurolinguística que consiste aplicada à comunicação portanto, não violenta, linhas do tempo. Técnica Swish e linhas do tempo, só para explicar um bocadinho, técnica Swish tem a ver com a associação de um conjunto de atributos de uma imagem a uma imagem diferente, ou seja, atributos positivos numa imagem negativa ajudam a trabalhar uma memória ou uma determinada visão, não é? Portanto, isto também se pode fazer a nível da comunicação. Linha do tempo, a mesma coisa. E cá está, a comunicação não violenta, não é? Investigação de sentimentos, comunicar a partir de emoções, comunicar das emoções para os sentimentos, dos sentimentos para as necessidades e das necessidades para os interesses, para trabalhar depois os interesses. Interesses para posições, este aspecto é importante também, porque é o que fecha normalmente aquilo que é uma disputa a nível de uma mediação. Impossibilidade de comunicar a partir de posições, isto é um aspecto absolutamente essencial quando se quer comunicar ou chegar a uma qualquer clarificação de um aspecto. Qual é que é a raiz da comunicação? A raiz da comunicação é efetivamente a resolução de problemas, é efetivamente o conhecimento daquilo que são as necessidades não atendidas e a sua transmissão. Qual é que é o pedido na gênese da comunicação? Como é que alteramos padrões comunicacionais? Falar como uma criança, agir como um adulto, este aspecto acho que é muito importante, porque esta oficina tem tudo a ver com isto. Temos que ser capazes de ser próximos e é isso que se trabalha a nível da comunicação. Um bom comunicador é próximo. Sentimos-nos bem, sentimos-nos como se estivéssemos a falar com um irmão, é isto que é importante. Mas ao mesmo tempo ter o rigor de um adulto. Ser firme e flexível na comunicação, saber conduzir negociações, porque é disso também que se trata. Comunicação e comunicar é também negociar, desmontar hipocrisias funcionais, procurar a verdade das causas, posicionar-se no lado das causas, afastar-se dos efeitos e ser um comunicador de excelência. Portanto, são todas estas técnicas que se aprendem a fazer cada um destes aspectos, não é? Falar como uma criança, agir como um adulto, ser um comunicador de excelência, ser capaz de fazer apelo ao elemento visual na criação da linguagem não agressiva, tudo isto são técnicas que se aprendem para aumentar e potenciar a capacidade de comunicação. E basicamente era isto que eu vos queria transmitir. Entretanto, ainda há aqui os níveis de desenvolvimento, comunicar ao nível da família, ao nível do emprego, ao nível das organizações, das instituições ou nas instituições, nos blogs, nas redações, depois perceber jornalismo de investigação e imprensa política, que são assim desafios já de nível de desenvolvimento mais elevado. Estes são os níveis de desenvolvimento e depois temos aqui mais alguns episódios finais do Newsroom, não é? Que sem dúvida alguma foi uma série televisiva que eu gostei bastante. Who is the girl who is applying to the internship? She looks so familiar to me. I'll tell you who she looks like. She looks exactly like. Good job. I don't care. The girl sitting in the back of the newsroom. I don't know, I've listen, been sitting there all day and all through the broadcast, and I feel like I know her. yeah, the greater fool is actually an economic term. It's a patsy. Thanks for that. For the rest of us to profit, we need a greater fool, someone who will buy long and sell short. Most people spend their lives trying not to be the greater fool. We toss him the hot potato, we die for his seat when the music stops. The greater fool is someone with the perfect blend of self-delusion and ego to think that he can succeed where others have failed. This whole country is made by greater fools. You're staying? E fica então a palavra final, comunica para satisfazer as tuas necessidades não atendidas. Basicamente é isso. E ver se... chegamos ao último slide e queria-vos agradecer por terem estado na minha companhia, terem assistido aqui um bocadinho à introdução daquilo que é o programa do Comunicador de Topo e de tudo aquilo que o envolve e obviamente desta oficina que é uma oficina apaixonante, que é a oficina da redação, e espero ver-vos então nas restantes oficinas e pronto, foi esta a apresentação, haverá mais novidades no site e vemo-nos nos próximos vídeos, até lá.